Olá, olá, olá. Tudo bem? Então, estou chegando aqui para conversar com você hoje sobre o edital do momento, PGE Piauí, publicado em 25 de abril de 2025, até um pouquinho antes do que a gente estava apostando, e pegou alguns de surpresa, mas é como eu sempre digo, procuradorias são uma carreira que você tem que estar preparado antes do edital ser publicado. Não adianta você querer começar a estudar com edital na praça, que aí não vai dar tempo. Mas se você ainda não começou a estudar, aproveita que saiu esse edital e utiliza ele como ponto como um pontapé inicial, né? Como um ponto de início da sua jornada de estudos. Nós devemos ter aí no segundo semestre, ainda esse ano, vários editais de PGEs e PGMs muito interessantes, PGE Tocantins, PGM Manaus, PGM Rio de Janeiro, PGE Rio de Janeiro, PGE Bahia, quem sabe já é uma lenda, PGE Alagoas, então não vai faltar oportunidade na área de procuradorias para quem realmente estiver preparado. Agora tem que estar preparado quando o edital sair, beleza? Então hoje eu vou analisar aqui com vocês esse edital da PGE Piauí. Será que o edital é meio fora da casinha? Será que ele traz algumas peculiaridades? Ou é um edital mais, digamos, geralzão de procuradoria? O que, que você acha? Coloca aí para mim nos comentários qual a sua primeira percepção ao ler o edital e ao analisar aqui comigo as nossas impressões sobre o que o Sebrasp trouxe para a PGE Piauí. Já adianto que não tem prova oral, então isso é uma coisa boa para muitos que têm uma certa dificuldade em falar em público, e isso já pode ser um ponto positivo para alguns, ok? Então, vamos começar a analisar aqui com calma alguns aspectos do edital para vocês se familiarizando e desenhando a melhor estratégia de preparação nessa reta final. Então, vamos lá, vou aqui mostrar a telinha para vocês com o edital para a gente ir acompanhando. Olha só. Então, as etapas aqui do concurso, ó, prova objetiva, subjetiva e prova prática. Prova prática é a parte da peça judicial, do parecer, não tem, portanto, prova oral. As provas serão realizadas na cidade de Teresina, Piauí, e outra coisa interessante é que não exige aí os 2 ou 3 anos de prática, como outros concursos. Basta ter o diploma de conclusão do curso Direito, conhecido pelo MEC, e a comprovação de inscrição junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Então, isso aí também já dá, ó, um ok para você que acabou de se formar e quer participar desse concurso. E olha a remuneração, como é uma remuneração atrativa, né? R$ 32.319,67 inicial, mais honorários advocatícios. Então, às vezes o pessoal chega e fala assim: ai, mas estudar para concurso demora, para ser aprovado numa procuradoria eu tenho que estudar um ano e meio, às vezes 2. Gente, você passa 5 anos na faculdade, se forma muitas vezes, sem ter um emprego. Ou então você vai trabalhar no escritório de advocacia, ganhar um salário mínimo, 2 no máximo, ser explorado. A gente sabe como é a realidade da advocacia, entre aspas, CLT. Então, um ano e meio, para começar ganhando mais de 30 mil, mais honorários, com estabilidade, segurança, férias garantidas, e um cargo, prestígio para o resto da vida, vale a pena demais, não? Então, beleza. Vamos deixar de botar a dificuldade, vamos olhar para os pontos positivos, para as coisas boas, seguir em frente na análise do que realmente importa. Número de vagas. Número de vagas
As vagas e o quantitativo de candidatos estão previstos aqui no edital. Para ampla concorrência, 6. Pessoas com deficiência, 1. Uma vaga. Negros e pardos, 3. Né? Isso para nomeação imediata, para o que eles chamam de aprovados. Né? E para o chamado cadastro de reserva, 7, 1 e 2. Ou seja, 20 vagas aí no total. Certo? Então, seriam 10 vagas imediatas e 10 vagas para o que costumamos chamar de cadastro de reserva. Passemos agora, portanto, à análise das etapas do concurso, lá no item 7 do edital. Nós sabemos que a primeira fase é a prova objetiva. E a prova objetiva, ela vai constar com essas disciplinas e já com as questões, com o número de questões delimitado para cada disciplina. Se a gente voltar aqui um pouquinho, ó, a gente vai ver que, na verdade, é um pouco abaixo. E a prova objetiva já no item 8, né? A prova objetiva vai ser do tipo ABCDE. Então, não é ele, ó, item 8.4. Não é aquele formato certo ou errado do CESP, com errado anula uma certa. Não é. Beleza? É o formato mais, digamos, tradicional. Né? ABCDE, 100 questões, só com uma correta, não tem negócio de uma errada anula uma certa. Mas o mais interessante é que já existe aqui uma discriminação direta do número de questões para cada disciplina. Então, isso já permite ao candidato que está na reta final saber como direcionar os seus estudos de acordo com a relevância do tema. Por exemplo, eu sei que direito constitucional e administrativo são as disciplinas, junto com o processo civil, que mais serão cobradas. Cada uma delas vão ser cobradas em 12 questões da prova. Então, quer dizer, só as 3 juntas correspondem a mais de 30% da prova, 36%. Então, eu sei que essas disciplinas são muito importantes para fins da nota final. Se são disciplinas em que eu tenho dificuldade, eu tenho que focar. Se são disciplinas em que eu tenho facilidade, eu tenho que estabelecer um cronograma de revisões que seja eficiente até a data da prova. Legislação estadual, a legislação local, lembrando que CESP e SEBRASP, nas últimas provas de procuradoria, tem focado, tem batido bastante na tecla da legislação estadual, tem sido um diferencial, afinal, o nível dos candidatos está cada vez mais elevado. Então, 10% da prova vai ser sobre legislação estadual, legislação local, e isso tem que constar do seu planejamento. Na mentoria que a gente presta, na mentoria VSP e na reta final para PGE Piauí, vai com certeza aí acertar muitas questões de legislação local, porque a gente trabalha com o material de legislação local do Lucas, nosso parceiro do Sou Procuradorias. Então, vocês vão aí gabaritar essas questões aí com toda certeza. A legislação geral, na lei seca em geral, que corresponde aí a 70% da prova, nosso parceiro é a mentoria de lei seca da Ilana, querida Ilana, Procuradora do Estado de São Paulo, todos vocês já conhecem. Então também mais um ponto positivo aí na organização, ó, na personalização dos seus estudos na reta final. Então veja, ó, são muitas disciplinas, né? Algumas disciplinas aqui não costumam ser cobradas em todas as procuradorias, como por exemplo, direito agrário. Direito agrário é uma disciplina que nem sempre é cobrada. É cobrada na Procuradoria Federal, é cobrada em algumas PGEs do Norte, não costuma ser cobrada em todas as procuradorias. E aqui vão cair 5 questões. Direito econômico é outra disciplina que não costuma ser muito cobrada em PGEs. E aqui vão cair 4 questões. Como que eu faço para estudar essas disciplinas? Porque elas não têm assim tanta relevância no percentual da prova, mas também eu não posso deixar 100% de lado.
Será que eu deixo de estudar? Ou eu estudo de alguma forma? Como é que eu faço esse estudo, né? Então, você realmente precisa ter uma análise do seu nível, das suas habilidades, da sua disponibilidade de tempo, para que eu possa te orientar e dizer como você deve estudar cada uma das disciplinas, qual o estímulo principal que você deve dar, se é o PDF, se é a lei seca, se é a mentoria de lei seca, se é o buscador do dizer o direito, se é a resolução das questões que eu seleciono para essa prova específica, né? Para que você chegue na hora da prova com a melhor forma possível, com a melhor preparação, com o seu melhor, como que eu digo, na sua melhor forma, né? Na sua, quando a gente fala de atleta, né? A gente diz, o atleta está na sua melhor forma. Aqui é mais ou menos isso. Quero que você chegue na sua melhor forma lá no dia da prova. Então, isso vai depender de uma análise feita aluno a aluno. Vai ter aluno que, por exemplo, eu vou dizer, são 4 questões de direito econômico, de acordo com a sua base, de acordo com o seu desempenho nas outras disciplinas, de acordo com o seu background, com a sua disponibilidade de tempo. A estratégia é: você não vai estudar, você vai fazer a prova como vier. E já vai ter aluno que não. E vai ser exatamente o contrário. A gente vai ter que incluir essa disciplina na preparação e, de acordo com as peculiaridades, vamos analisar qual vai ser a fonte de estudo e forma de estudo, bem como a carga horária até o dia da prova. Então, tudo isso é feito de forma personalizada para que você atinja seu objetivo. Não adianta querer estudar de qualquer jeito, não adianta querer ver o edital completo, ainda mais agora, faltando 70 e poucos dias para a prova. Tudo tem que ser direcionado, topificado, focado, inteligente, para que você chegue no dia da prova na sua melhor forma e com maiores chances de aprovação. Vamos agora dar uma análise, dar uma analisada, melhor dizendo, né? Na prova subjetiva. Ó. Prova subjetiva será composta de 4 questões, mas o edital ele delimita aí as disciplinas. Não serão sobre todas as disciplinas. Serão sobre direito constitucional, administrativo, processo civil e tributário. Então aqui também a gente tem que ter uma estratégia bem específica. Eu não sei o momento que você está vendo esse vídeo, mas tão logo foi publicado o edital nas nossas redes sociais, no Instagram, vou até colocar aqui de novo, caso alguém não tenha ainda não siga a gente aqui no Instagram, ó, nas nossas redes sociais, a gente lançou a nossa mentoria de reta final, com 70 dias de metas personalizadas para PGE Piauí. E os 5 primeiros que adquiriram ganharam 50% de desconto na preparação para a discursiva. Então, se forem aprovados aí na objetiva, pegar na prova discursiva, vão ter 50% de desconto. A preparação da discursiva com correção, né? Eu adoro. A fase discursiva, para mim, é a minha fase preferida. Foi essa fase que garantiu a minha aprovação na PFN. Eu subi 697 posições na prova da Procuradoria da Fazenda Nacional, na discursiva. E há muito tempo eu estudo e oriento os alunos sobre isso. Então, é uma fase que eu realmente adoro e adoro orientar o pessoal. Mas vamos continuar aqui. Então, né, na fase discursiva, a gente vai tratar aí dessas 4 disciplinas apenas. E depois, na prova prática, tá aqui no item 10 do edital. E aí ele traz aqui como é que vai ser a organização da prova prática. A prova prática vai avaliar o conteúdo, tem aqui o número de pontos da prova, nada fora que costuma ser
cobrado pelo CESP. O que é mais interessante agora a gente analisar é a questão ou melhor dizendo, é a questão do cronograma, os conhecimentos exigidos, né? Nós temos, como não poderia deixar de ser, disciplina do direito constitucional, que é uma das mais importantes aí no nosso edital. Quanto a essa disciplina, não tem muita novidade, não tem nada muito fora do que o CESP tem costumado cobrar nas provas de procuradoria. Direito administrativo também veio bem similar ao que tem sido cobrado ultimamente nas PGEs e PGMs da banca CESP-Sebrasp, claro, chamando atenção para a legislação local e, obviamente, consta o programa dessas disciplinas e que você deve estar atento. Quando a gente fala de direito empresarial, um ponto que eu gostaria de chamar atenção é o ponto aqui, ó, do comércio eletrônico. É algo bem atual, é um ponto que não costuma estar presente em todos os programas das disciplinas de procuradorias do CESP. Então, é algo que vale a pena a gente ter uma atenção especial. No âmbito do processo civil, você vê que é um cronograma, um plano de estudo bem extenso. E eu também chamo a atenção para essa questão, ó, do ponto 23, do processo tecnológico e da virtualização da justiça. Hoje nós estamos lidando com inteligência artificial no exercício da atividade profissional da advocacia e do próprio poder judiciário, das consequências que isso pode trazer. Hoje mesmo eu estava lendo um julgado sobre um advogado que colocou uma jurisprudência que não existia, porque ele pesquisou lá no chat GPT. Então, as consequências que isso pode ter na atuação do advogado, ou mesmo do juiz, ou do membro do Ministério Público, se erroneamente eles utilizarem a inteligência artificial no exercício das suas funções. Então, essa é uma temática relevante, porque muito atual, muito contemporânea, com certeza vai estar aí nas suas próximas provas de concurso. Tá? Direito ambiental, direito agrário, né? Uma disciplina que não costuma ser muito cobrada e vem aqui com um programa bem extenso. Trabalho e processo do trabalho. Direito tributário, uma das principais disciplinas quando a gente fala de procuradoria. Muita atenção por conta da emenda constitucional da reforma tributária, por conta da lei complementar 214 de 2025, que regulamentou a reforma tributária, por conta de alterações pontuais no CTN, como, por exemplo, agora, a nova hipótese de interrupção do prazo prescricional por conta do protesto da dívida, no protesto extrajudicial da dívida ativa. Então, quando o ente público vai lá, a Fazenda Pública vai e protesta a dívida no cartório, se também interrompe a prescrição. Está lá a previsão do artigo 174, inciso, salvo engano, 2 ou 3 do CTN. Vamos pesquisar aqui, porque eu não gosto de dar informação pela metade. Inciso 174. Ó, ó. Inciso 2 do CTN, ó. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contado da data da sua constituição definitiva. A prescrição se interrompe, 2, pelo protesto judicial ou extrajudicial, da ação dada pela Lei Complementar 208 de 2024. Então, uma alteração recentíssima aí do Código Tributário Nacional. Vamos voltar lá para o nosso edital. Direito
financeiro, né? Inclusive, ó, com a Lei Complementar 208, que a gente acabou de ver que alterou aí o dispositivo do CTN quanto à prescrição. Direito econômico, e é algo também que não costuma ser cobrado em PGS de forma geral. É um nicho bem específico, é cobrado, é muito forte. Por exemplo, para quem vai fazer procurador do Bacen, para quem se dedica mais às carreiras da AGU, tem alguma relevância mais forte, mas para PGS, via de regra, não tem, né? Direito previdenciário e, por fim, a legislação local, legislação estadual, que vocês têm que estar muito atentos, porque tem sido aí o fiel da balança, tem sido aí o que tem desequilibrado os concursos nos últimos tempos. Então, a legislação local é algo para que você tenha uma atenção especial. Agora, também não adianta estudar a legislação local de qualquer jeito, tá, gente? Tem que ter uma estratégia. Por quê? Porque a legislação local, primeiro, ela é ampla. Segundo, você tem que ter certeza que está estudando por um material devidamente atualizado. Terceiro, boa parte da legislação local ela traz normas de repetição obrigatória da legislação geral. Então, você tem que fazer esse estudo de forma inteligente. Não adianta você pegar o edital, sair imprimindo ou baixando para o seu computador todas as leis e tentar decorar essas leis. Por quê? Primeiro, que corre o risco de você não estar estudando pelos diplomas legais mais atualizados. Segundo, que corre o risco de você estar perdendo tempo, porque várias dessas normas podem ser de repetição obrigatória, normas que estão na Constituição ou que estão na legislação federal que trata de normas gerais sobre o assunto. E terceiro, a depender do seu nível, a depender da sua disponibilidade de tempo, talvez a estratégia mais inteligente seja deixar para escolher, selecionar as leis e os artigos da legislação local que tem mais probabilidade de serem cobrados e fazer isso nas semanas que antecedem a prova, para que você tenha mais chances de memorizar realmente aqueles dispositivos e acertar as questões, em vez de começar já a estudar de forma muito esparçada e chegar no dia da prova não conseguir lembrar daquilo que leu. Então, essa estratégia ela tem que ser analisada pelo aluno ou pelo orientador, pelo mentor, de acordo com as peculiaridades e a disponibilidade do tempo do aluno, para que seja feita da melhor forma possível. Por isso que na mentoria a gente utiliza o material Lucas do Sua Procuradorias, e a gente tem a garantia de que ele está 100% atualizado, o material já vem grifado. Nas semanas anteriores à prova, existe uma revisão, quer dizer, uma indicação das principais normas e dos principais artigos para revisar. E a depender do nível do aluno, eu coordeno, eu direciono como é que vai ser feito esse estudo para que você chegue no dia da prova na sua melhor forma possível, tá? Então é isso. Não é um bicho de sete cabeças, é um edital um pouco diferente da maioria dos editais das PGS. Tem essa questão aí da limitação, né? São 20 vagas, mas são 10 vagas de aprovados, 10 de classificados. Existe uma limitação para a correção das provas discursivas e práticas. Por outro lado, não tem prova oral. Aí caem algumas disciplinas que não são tão comuns no âmbito das procuradorias, como direito agrário, direito econômico, direito previdenciário, mais ou menos. Algumas caem, outras não. Mas é isso. Quem tá na chuva é para se molhar. Se você quer fazer, se você quer se realmente assumir um cargo de procurador, tá? Essa é uma excelente oportunidade. E aí uma pergunta que muitos têm me feito, inclusive muitos dos meus alunos que estão se preparando para EGM Campinas, é se dá para conciliar os dois estudos. Realmente, assim, conciliar no âmago, no sentido literal da palavra, é bem complicado, porque a gente está tratando de disciplinas diferentes, de bancas diferentes,
E aí não seria bem o fato de conciliar. Mas um aluno que já tem uma base, que já vem estudando há um tempo, ele vai conseguir fazer as duas provas com boas chances de ser aprovado em ambas, desde que tenha um planejamento feito de forma coerente e de forma a respeitar a sua individualidade, de forma a saber, não, tenho mais dificuldade nessas disciplinas, tenho mais facilidade nessa, então tenho que organizar as fontes de estudo a partir dessas dificuldades, dessas facilidades, tenho que resolver mais exercícios desse tema, tenho que focar mais no estudo da lei seca desse assunto, da jurisprudência assim, assado, e a revisão vou incluir quando, e o estudo da lei seca, quando é que vai entrar. Então, a partir da montagem, da elaboração do plano de estudos, é possível sim fazer PGM Campinas e logo depois PGE Piauí ser aprovado nas duas. Tá? Mas isso realmente é para quem já vem estudando, para quem tem uma base. Se você ainda está muito no início, eu recomendo você escolher apenas um dos concursos e focar nele. Não impede, obviamente, você fazer as duas provas, mas não tenta atirar para todos os lados, senão você vai virar o concurseiro canguru, né? Aquele que fica pulando de edital em edital e nunca consegue evoluir, ok? Então, se você tem interesse, a nossa mentoria de reta final aqui para a PGE Piauí são 70 dias de cronograma personalizado. Sou eu mesmo que faço o seu cronograma. Vou conversar com você para saber seu background aí nos estudos para a procuradoria, o que você já estudou, qual a sua dificuldade, quais as disciplinas que você tem mais afinidade ou menos, como é o seu dia a dia de estudos, qual a sua disponibilidade de tempo, e a partir disso vou montar o seu plano de estudos, vou te apresentar a nossa metodologia, como é que funciona. Todo dia o aluno tem acesso a diversidade de estímulos, justamente para favorecer a memorização. Então, todo dia tem PDF, tem lei seca, tem jurisprudência, tem muita resolução de exercícios, e essa resolução de exercícios é feita de forma faseada. São 3 fases diferentes, justamente para favorecer a repetição, a memorização dos assuntos, para você chegar no dia da prova a sua melhor forma, ok? Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado. É um prazer aqui estar sempre conversando com vocês. PGE Piauí na área, né? Uma excelente oportunidade. Coloca aqui nos comentários. Ah, se você ainda não me segue, né? Me segue aqui, ó, no Instagram, me segue aqui no YouTube, tá? Agora a gente vai ser mais assíduo aqui no YouTube. E coloca aqui nos comentários a sua dúvida, se você vai fazer a PGE Piauí ou não vai, né? E se você quiser uma vaga na mentoria, as vagas são limitadas porque é realmente algo personalizado, eu faço os planos um a um, então não sei se quando você estiver assistindo esse vídeo ainda vai ter alguma vaga aberta, mas se você quiser, manda um direct no Instagram, tá? E eu mesmo vou te responder. Se ainda tiver vaga, eu vou ter o maior prazer, a maior satisfação em te ajudar e te orientar até o dia da prova. Ok? Um abraço, estude que passa e conte comigo. Tchau, tchau.